Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o Pod Fontes que está no ar. Aqui nós falamos nesse espaço de educação e saúde, no oferecimento da Karina Drailich, da Benjamin Psicologia, da SA Masoterapia, da doutora Letícia Coelho Psiquiatria, Macris Bazar e Papelaria, com o apoio da Cerqueira Jorge Advogados e Portal de Indaiatuba. E ao meu lado ela, que comigo apresenta esse podcast, Thaís Nogueira. Oi gente, é um prazer estar com você aqui de novo. Jair, vamos para mais um podcast, onde vamos falar sobre educação e saúde, e hoje o tema é muito importante. Por isso que nós temos a nossa convidada especial do apoiador, né? Nosso apoiador, a Cerqueira Jorge Advogados, a Tânia. A Tânia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do meu conhecimento. Maravilha, e a Tânia vai falar para a gente hoje de um assunto que é super polêmico, acontece muito e as pessoas não se dão muitas vezes conta da importância de ter uma assessoria por trás para não ter grandes problemas. Nós vamos falar sobre crianças em condomínio e a lei O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Isso. E que acontece muito pepino em condomínio, né? Muito. Como é que funciona isso, Tânia? O que acontece demais da conta em condomínio? Na verdade, os pais acreditam que as crianças podem ficar livres pelo condomínio, né? E tem essa ideia de que eu moro em condomínio, um local fechado, é um local mais seguro, eu posso deixar meus filhos brincando lá na área comum, mas não é bem assim que funciona. Né? Não é bem assim que funciona. Porque o ECA, as pessoas geralmente interligam para a área da educação, escola, né? Estatuto da Criança, legislação, que a criança tem que ir para a escola, que ela tem os seus direitos e deveres, e não faz esse link para a área de um condomínio. Então fala para a gente, Tânia, o que é o ECA, para quem não tem esse conhecimento conseguir entender. Na verdade, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi criado em 1990, está fazendo 35 anos esse ano. Olha isso. Né? Acho que foi Fernando Collor que instituiu o Estatuto. É bem provável que na década de 90 ele era o presidente. Exato. E veio justamente porque, para criar direitos e deveres, como você colocou, e estabelecer algumas normas e, não sei se eu posso dizer regras, mas no cuidar da criança, que ela tem direito à liberdade, que ela tem direito à educação, que ela tem muitos pontos positivos, né, para a criança, mas também tem os deveres, né? E aí o dever reflete no pai, porque quem que vai trazer segurança para essa criança? Quem que vai prover a educação? Lógico, além do Estado, a gente fala aí também do que vem por trás de tudo isso, mas esse estatuto ele foi criado para delimitar mesmo, para colocar alguns limites e para ficar mais claro para as pessoas quais são os direitos e deveres, e quando tem lá no artigo o direito à liberdade, o direito à educação, a brincadeira, também tem o dever de supervisão dos pais. Né? Então, essa ideia de que as crianças podem ficar livres no condomínio, a gente precisa ter um olhar que, ok, elas têm um espaço para brincar, elas têm esse direito de liberdade e brincadeira, mas elas precisam ter uma supervisão para elas ficarem seguras, porque muitas vezes as pessoas não pensam nos perigos que tem na própria área comum do condomínio. Isso significa que o condomínio teria que ter um recreador? Ou não? Isso cabe aos pais mesmo cuidar? Isso cabe aos pais. Muitas pessoas questionam, precisa ter alguém acompanhando, precisa ter... Não, isso cabe realmente aos pais. Nada impede que o condomínio faça uma promoção, né? No Dia das Crianças, festa junina, ter lá os brinquedos, ter um recreador, ter alguém nessas datas específicas, mas no cotidiano, no dia a dia, a responsabilidade é dos pais. E não necessariamente que o pai precise ficar ali com a criança, precisa ter um responsável, né? Um primo mais velho, uma tia, uma babá. O que importa é a criança estar acompanhada na área comum. Ok, Tânia, e agora sim, quando a gente pensa na questão do Estatuto do Condomínio, não sei se é assim que a gente denomina, porque a gente vai morar no condomínio com criança, a gente quer que os nossos filhos tenham essa liberdade, né? Como que esse estatuto precisa ser
elaborado e a conscientização desses pais perante essa responsabilidade? É uma ótima pergunta e é exatamente isso que precisa, de uma conscientização. Então, assim, o síndico, ele precisa estar antenado, tanto o síndico morador como o síndico profissional, está na responsabilidade dele assegurar que as regras estão bem previstas, porque vou voltar um pouquinho como acontece em condomínio. Quando um condomínio ele é entregue, lá a primeira construção, a primeira implantação, os primeiros moradores, é obrigatório ter a convenção do condomínio. São as regras básicas de convivência e aí, em conjunto com ele, anda o regimento interno, que são essas regras do dia a dia. A convenção vem dizer direitos e deveres do condômino, quando você paga a taxa de condomínio, as regras amplas, vamos dizer assim. E o regimento interno, que é o que muita gente chama de estatuto, são as regras do cotidiano do dia a dia. Quando um síndico assume, né, o condomínio, ele precisa olhar para aqueles documentos e verificar se realmente a construtora entregou com todos os detalhes necessários. Muitas vezes elas entregam um documento cru e o síndico vai ali, no decorrer do tempo, melhorando aquele documento. Então, sim, no regimento interno ou na convenção do condomínio precisa ter as regras muito bem delimitadas para que os pais, quando comprem o imóvel ou aluguem o imóvel, também tenham a consciência de que precisam ler esse documento, se inteirar das regras, para daí não ter problemas. Tânia, mas todo regimento vai ter todas as previsões? Não. Então, o que acontece? O síndico vai se valer de se socorrer no Estatuto da Criança e do Adolescente, se socorrer no Código Civil, porque essas leis estão acima, vamos dizer assim, do regimento interno, óbvio. E aí, o que faltar no regimento interno, ele vai poder se amparar no ECA e no Código Civil. A criançada geralmente chega, isso acontece muito, chega da escola, o pai está trabalhando, a mãe está trabalhando, quando muito tem uma secretária do lar que está ali dando conta do serviço doméstico e tudo mais, mas aí já pega e já vai para a quadra jogar uma bola, isso. Já vai fazer o que tem que fazer lá no que diz respeito à recreação. E se o condomínio não tem uma regra clara com isso, como é que fica? Se acontece um acidente, por exemplo, ali com essa criança? E esse que é o grande ponto, porque as pessoas falam assim, nossa, que radicalismo. Como que eu não vou deixar o meu filho jogar bola na quadra ou ir no playground, descer no parquinho? Mas é justamente por conta dos riscos. Ah, como assim, Tânia? O alambrado da quadra. Pode ter um corte, a criança ir lá e se cortar, se machucar. Ah, pode, a tabela de basquete não está tão presa, tão segura. Lógico, aí vem a responsabilidade do condomínio e da manutenção, mas a gente está falando dos riscos ali das crianças sozinhas. Se tivesse um adulto, no momento que a criança se cortou, já iria acudir, né? No momento que deu qualquer problema, teria ali um responsável para socorrer essas crianças. Então, a importância de ter essas regras é tanto do síndico impor, como dos pais cumpri-las. E aí, o que acontece se não existe a regra? Na verdade, vai ter que se apurar ali naquele momento o que de fato aconteceu. Então, assim, existia a regra e a criança mesmo assim estava sozinha? Ou não existia a regra e a criança estava sozinha? Então, aí vai ter que analisar aquela situação para ver qual a melhor solução. Não vai existir uma punição, por exemplo, para o síndico de não existir a regra especificamente no regimento interno, porque, como eu disse, ele pode se apoiar no ECA e no Código Civil, né? A obrigação ali, a responsabilidade vai recair um pouco mais sobre os pais, que tinham responsabilidade de deixar aquela criança acompanhada. Você sabe que eu trabalhei numa incorporadora, nós entregamos diversos condomínios aqui na cidade, fora da cidade, e tem vamos dizer assim, um produto que eles chamam, que é um condomínio que atinge uma faixa de pessoas que, vamos dizer assim, ascenderam aquela classe social, mas são pessoas que nunca tiveram experiência de morar em condomínio, sempre moraram em rua, moraram em bairro. E aí eles vão para dentro de um condomínio com a mesma mentalidade. É totalmente diferente. Aí o bicho pega. Para vocês terem uma ideia, nós entregamos um condomínio e eu fui na primeira reunião para a entrega do condomínio, né? E a pessoa que ia fazer a gestão do condomínio, né? A administradora do condomínio, que fazia a administração, não o síndico, mas a administradora,
passou o orçamento para eles, né? E cada item quanto custava. Previsão orçamentária. Vai custar tanto por causa disso, a coisa assim, pá. E eu me lembro que algumas mulheres ficaram indignadas, falaram, nossa, mas tem que pagar a limpeza? E se a gente se unir aqui e nós fizermos a limpeza do condomínio? Quer dizer, é uma coisa que você percebe que a pessoa não tem a mínima noção do que ela está dizendo, porque ela está saindo de um padrão de vida e entrando num outro, que é uma outra realidade para eles. E a maior dificuldade das administradoras, dos síndicos profissionais, das assessorias jurídicas, é justamente essa situação. Quem nunca morou em condomínio, e aí chega numa outra realidade que ele não sabe lidar. Então, assim, eu tenho um condomínio que fica na cidade de Valinhos e 90% nunca tinha morado em condomínio. Foi, assim, o caos na terra, porque eles queriam estacionar em qualquer lugar, mas tem a vaga delimitada. E lá é um condomínio muito grande, tem muita vaga de visitante e muita vaga de carga e descarga. Então eles paravam, mas está vazia. Não, está vazia, mas é para sua visita, você tem a sua vaga. Eles achavam o fim do mundo eles não poderem estacionar em qualquer vaga. Mas assim, o número de vaga de visitantes, ela poderia estar vazia naquele momento, mas e se começa a chegar as visitas de 3, 4, 5 apartamentos? A vaga tem que estar livre. Exatamente. A mesma coisa, carga e descarga. Aí eles queriam cobrir as vagas de garagem. É um condomínio muito amplo, onde era uma fazenda e não tem subsolo. Né, as vagas descobertas. Porque queriam cobrir. Falei, gente, tudo bem, vocês podem cobrir, mas precisa de um quórum específico, porque muda o projeto arquitetônico. Que absurdo, não posso cobrir minha própria vaga, eu mesmo cobrir. Não é assim que funciona. Não pode. Não pode. Então, é realmente muito difícil essa cultura de quem vem de morar em casa, de rua, pro condomínio. E aí essa coisa da criança, né, que a gente está voltado aqui para Então esse é o grande problema, porque a criança que está acostumada a morar na rua, sair no parquinho, vai no céu, quando ele está dentro do condomínio, ele mantém o mesmo comportamento e às vezes até um comportamento mais agressivo. Acho que porque minha mãe paga, meu pai paga o condomínio, eu posso fazer o que eu quero. E tem o outro lado, a criança que cresceu em apartamento, que cresceu fechado, e a mãe fala assim, então vamos morar num condomínio para você ser criança, né, Tânia? E aí, quando tem esse direito de ser criança. Tem esse direito de ser criança, sim. Mas, se é um do peru glu-glu, que sobe nas árvores, que quebra as árvores, que escala o alambrado, que pula a grade da piscina. E tem muito. Tem mais. Então, assim, a gente tem criança... tem um condomínio que eu atendo na cidade de Amparo. E vizinho é um terreno baldio. E a construtora entregou um portão alto, mas em cima não tem a cerca elétrica, não tem... esqueci como chama, arame farpado, nada. Eles pulam, então eles jogam bola, a bola cai no terreno baldio, eles pulam o portão. Então, assim, tem câmeras lá, então quando o porteiro vê que eles estão pulando, avisa o zelador que sai correndo, só que assim, aí a gente vai entrar na parte chata do negócio, né? Porque aí os pais vão ser notificados e quanto mais notificações, reincidências, vai gerar multa. Então, qual é a forma de educar essas pessoas que nunca moraram em condomínio? Claro, ter uma compreensão de que elas vieram de outra realidade, né? Então, conversar, pedir para ler o regimento interno. E aí, assim, aconteceu uma vez, dar uma advertência verbal, conversar de novo. Aconteceu de novo, já é uma notificação por escrito, com data, hora, o que a criança fez, e continuou, vai ter que ser multado, porque já pensou o risco da criança, sei lá, se enroscar lá em cima do portão, cair, quebrar a perna? É muito risco. Eu lembro de quando a gente era criança, que a gente ouvia dizer na cidade, em tal condomínio fulano já está dirigindo moto, já está dirigindo carro, porque dentro do condomínio ninguém vê, não tem polícia. Então, esse é um outro lado também, né, Tânia? Dos adolescentes já terem o acesso ao carro e as crianças estarem brincando na rua. Isso eu já vi acontecer, né? Também. E o pai dizendo, não, eu pago o condomínio, ele pode andar à vontade aqui dentro. É o que mais tem. Essa frase, eu pago o condomínio, eu mudei para o condomínio para ele poder ter liberdade. Ok, é uma linha... Muito tênue, porque é lógico que a criança está lá, tem o playground para brincar, tem a quadra para ele jogar, mas o que precisa ter é consciência dos riscos.
Né? Assim como teria riscos na rua, meu filho sempre brincou na rua, nunca aconteceu nada. Tudo bem, no condomínio pode acontecer. E aí a responsabilidade vai recair sobre o pai, porque não tem como recair sobre o síndico, porque ele não tem obrigação de ter o recreador. Certo. Que é a sua pergunta inicial. Então, assim, a responsabilidade é do pai. Então, é uma linha muito tênue. A criança tem o direito à brincadeira, ela tem área comum para isso, mas precisa ser utilizada da forma correta. Por exemplo, patins, bicicleta. Tem condomínios que não pode, porque o único espaço que teria para isso é no estacionamento de carros. E se um carro está dando marcha reta, manobrando e não vê? Né? E as crianças que brincam de esconde-esconde entre os carros, pode riscar um carro, pode acontecer qualquer problema, ou pode até ser atropelada, porque está ali escondida, a pessoa não viu, sai com o carro. Então, assim, são vários riscos que as pessoas acham que dentro de condomínio não vai ter, mas tem. E até porque não são todos os condomínios que têm muitas câmeras para poder identificar esse risco, né, exatamente. Porque geralmente fala assim, a gente vai pôr câmera na piscina, no salão de festa, na portaria, no parquinho e só. E no entorno do condomínio não tem. E fica até impossível, porque assim, condomínios menores, você até consegue colocar 100%, né? O perímetro, vamos dizer assim. Agora, condomínios grandes, como os que têm saído ultimamente, esse mesmo que eu atendo em Valinhos tem 13 blocos. Nossa. O de Amparo que eu atendo tem 5 blocos. E aí mais a área do estacionamento. É impossível você cobrir 100% do condomínio. É impossível. E aí sempre tem aquele pai, meu filho apareceu machucado, eu pago o condomínio, cadê as imagens? Eu quero saber o que aconteceu. Impossível. Furto de bicicleta. Saindo aqui um pouquinho, mas para dar o exemplo das câmeras. Um condomínio sempre, um dia sumiu uma bicicleta, passava um tempo, sumiu uma outra bicicleta, as câmeras não pegavam o bicicletário, o síndico teve que chamar uma assembleia para fazer um rateio extra, para poder comprar mais câmeras e poder cobrir o bicicletário, porque não tem condição, é um condomínio muito grande. E aí as pessoas se conscientizaram, pagaram por aquilo, e aí incrivelmente parou de acontecer. É, aquela coisa, né? E como é que o ladrão sabia que tinha câmera lá? Então... Não, olha, esse negócio de morar em condomínio é uma coisa complicadíssima. Eu tive várias experiências, tanto como morador. Eu morei num condomínio, que não era tão grande assim, de adultos, e tinha um sujeito que ele chegava, as vagas eram de lado assim, né? Então você entrava no edifício, você tinha que manobrar e ele chegava direto e parava na última vaga, ele travava 2 carros, um daqui e um daqui. E disse que a vaga era dele, né? Aí um dia eu me enfezei, fiquei tão bravo, porque o síndico era macumunado com esse cara, tinha esquema com o cara, sei lá o que o cara... A vaga dele era uma vaga que ficava travada do outro lado do prédio. Mas ele chegava à noite mamado, e ele parava o carro ali e não tocasse o interfone para ele de manhã, porque ele não atendia, não ia atender. Descia cuspindo fogo. E um dia eu fui, peguei, e o síndico também não dava a ata da convenção, aquela coisa toda, e brigando comigo, discutindo comigo. E aí um dia um amigo meu que é advogado foi na minha casa e ele presenciou essa cena. Ele pegou e falou, não, peraí, vamos entrar aqui, vamos pedir, se ele não der, ele tem que te dar. Aí ele fez uma notificação para o cara judicial, foi no cartório, o cara entregou. Quando ele entregou a convenção, a vaga do sujeito não era aquela. É porque aí o porteiro falou, olha, seu Jair, o cara chega aqui de madrugada, mamadinho, ele encosta em qualquer lugar. E ali é o lugar mais fácil, porque ele chega, entra e para. É só parar. Falei, ok. Cheguei no sábado de manhã, fui sair, o bicho com o carro lá no mesmo lugar. Eu não tive dúvida, chamei um guincho e guinchei o carro do cara. Aí a hora que começou aquele fuzuê no prédio, o bicho desceu só de short de pijama, babando. Eu falei, meu querido, eu te avisei. Aí deu uma baita confusão. Aí o síndico, não, porque queria me punir. Eu falei, mas não, querido, se você fosse eu fosse culpado, né? Você que é o responsável. Se vira com o cara aí, ele não está cumprindo o que tinha que cumprir, vai levar o carro. Aí eu sei que deu uma rebordosa total lá, acabou ficando o dito pelo não dito. Ele pagou o guincho e colocou o carro na vaga dele. E aí o resto do prédio todo ficou sabendo que era ele o cara que causava essa celeuma lá. Então, ele ficou meio que marcado. Mas olha o desgaste que teve que acontecer, porque as pessoas não têm o hábito de morar em condomínio. Elas acham que eu pago o condomínio e eu faço o que eu quero. Eu faço o que eu quero.
Agora me veio uma pergunta assim, Tânia, não sei se foge um pouco ou não, mas a gente tem as questões das crianças com transtornos, né? E quando precisa ter uma assembleia, uma orientação, e essa criança que aprontou, vamos dizer assim, se de repente ela tem um transtorno, independente do transtorno, os pais seriam os responsáveis por essa situação. Sim. Tá. Sim, porque na verdade a questão do transtorno, ela é, não sei que palavra usar, um adicional, talvez, em toda circunstância, mas é claro que eu também vejo que justamente por ela ter um transtorno, ela deveria estar acompanhada, né? Mais ainda, né? Então, assim, uma criança sem qualquer tipo de transtorno já tem os riscos. Sim. Né? E as outras contra o transtorno, o risco aumenta. Porque, dependendo do transtorno, tem aquela dificuldade da realidade, do que pode, do que não pode. Né? É muito amplo o transtorno e aí teria os tipos. Mas, Sim. assim, algumas delas não têm noção do risco. Né? Então, por exemplo, tá no parquinho, tá brincando, e aí pega onde não deve, põe a mão onde não pode, porque criança é muito curiosa. Sim. Né? Então, com o transtorno e ter um pouco daquela... estar um pouco mais fora da realidade, talvez, não sei se é correto também dizer. E a própria fantasia da criança ali, né? Nesse sentido que eu quero dizer, né? Fora da realidade, nessa fantasia mesmo, que é mais elevada nas crianças que têm transtorno. Então, assim, elas precisam necessariamente estar acompanhadas, sem dúvida nenhuma. Até a liberdade... Tem a vírgula ali no finalzinho, né? A gente precisa entender essa vírgula no final da liberdade. Porque né? Se você pega o artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, é até também uma questão de bom senso, né, gente? Ela tem a liberdade, mas ela tem o direito à segurança. Então, o direito à liberdade com o direito à segurança andando juntos. Sim. Né? Eu entendo que são dois tipos de problema que o condomínio tem. São as crianças menores, as pequenas, e os aborrecentes. Porque eles chegam numa idade que eles ficam numa situação que todo mundo conhece, todo mundo já foi adolescente e sabe como é que funciona. E tem aqueles que são os mais manda-chuva. Aliás, usando bem essa figura do manda-chuva, lembra do desenho animado? Sim. É bem aquilo. Tem o manda-chuva que manda em todo mundo e tem os que seguem. E ali acaba virando meio que um grupelho de que faz arte, que gosta de fazer arte. Tem aquele, inclusive, que a gente já comentou aqui, que dirige dentro do condomínio, como se fosse habilitado. Não, aqui dentro pode porque a polícia não entra aqui. Mas tem consequências. Eu me lembro de um acidente que quando eu trabalhava no jornal em Itu, num condomínio lá, houve um acidente grave dentro do condomínio, porque um desses adolescentes pegou o carro do pai sem o pai saber e começou a dar rolê dentro do condomínio. E eu não sei se ele chegou a atropelar alguém ou quase atropelou, eu sei que foi um banzé lá. E aí chama a polícia e qual é a conversa? Não, aconteceu dentro do condomínio, a polícia não tem que entrar aqui. Não importa, a polícia entra e as pessoas não sabem, mas o código de trânsito se aplica dentro de condomínio. Claro. Se aplica. Não é à toa que nos condomínios tem placa de limitação de velocidade, não à toa tem as pinturas no chão, porque o código de trânsito se aplica. Então essa história, a polícia não entra aqui, aqui dentro eu posso fazer o que eu quero, não, senhor. Não é verdade. Não é verdade. Eu acho que me corrija se eu estiver errado. Se um adolescente estiver fazendo uma situação dessa e o como é que se diz, o condomínio o síndico não tomar providência, se a pessoa ligar para a polícia, ela pode muito bem chegar lá, entrar e autuar. Sim, sem dúvida. Porque assim, o síndico, tendo conhecimento, ele tem a obrigação de advertir e notificar, né? Então, assim, se acontece sempre, o síndico ficou omisso e daí acontece um acidente, até o síndico pode ser responsabilizado. Eu ia perguntar isso, se de repente tem como provar de que essa administração, esse síndico não está agindo por alguma determinada situação, ele também vai arcar com as consequências. Na verdade, assim, responder pelo ato em si, só o adolescente e os pais, né? Mas se forem a fundo,
realmente a fundo, o síndico tem a responsabilidade de notificar e multar. Ah, mas quem que vai questionar isso? Na verdade, por exemplo, se a família, se for um atropelamento, Sim. a família daquele que foi atropelado também vai falar, nossa, mas ninguém nunca viu o que estava acontecendo? Cadê o síndico que não fez nada? Aí ele sobra vai pro síndico. atrás, sobra para o síndico. Então, o síndico tem que comprovar que ele notificou, que ele multou, e isso em qualquer circunstância, né? Tá errado? Tá fazendo errado? Tem que advertir e notificar. Maravilha. Que papo hoje, hein? Pois é. E uma coisa acho que ia longe se a gente deixasse e as aqui, pessoas, hein? Na verdade, não têm noção disso que a gente conversou. Não tem. Porque eu moro em casa de rua, né? Mas às vezes a gente pensa, vamos para uma casa num condomínio para Letícia ter liberdade. Opa! Vírgula. Ela vai ter a liberdade dela limitada à segurança que você pode fazer. É a convenção do que pode e o que não pode fazer dentro do condomínio. Exatamente. Porque é engraçado, né? Se a gente for ver assim, a gente visita pessoas em condomínios. Se a casa tem escada, a escada tá telada, tá protegida, né? Se tem o cachorrinho, tá com a gradinha no portão. Então, fora dali também precisa ser, né? É a mesma coisa. Para a gente encerrar, Tânia, qual é a dica que você dá para quem faz gestão de condomínio, que ainda não tem um estatuto que realmente que abranja tudo isso que a gente falou? Primeiro de tudo é comunicação. Então, assim, o síndico e a administradora investir em comunicação, comunicados. A cada 15 dias, uma vez por mês, soltar comunicado de conscientização. Os condomínios que eu atendo, eu sempre falo isso, tem que conscientizar essas pessoas, né? E aí, o síndico também ter a consciência de olhar para aquele regimento interno e realmente passar um pente fino e fazer essas alterações conforme a lei determina, né? Então, assim, se tiver dentro da convenção, tem um quórum especial que precisa ser atingido, quando é regimento é um outro quórum, mas não pode deixar de ser feito. Muitas vezes as pessoas desanimam, nossa, como que eu vou conseguir 2/3 para modificar um documento que já existe, 2/3 dos proprietários votando a favor daquela modificação? É trabalhoso, mas quando a gente está falando de segurança, né, isso tem que ser, não pode ser opção. Tem que ser uma coisa, uma tem regra, que achar realmente. a solução e fazer as alterações para cobrir todos os lados. Porque o inquilino não vota. É o inquilino não proprietário. vota. São E 2/3 aí alguns dos proprietários que não residem, por que eu vou me intrometer se, né? Mas eles podem passar uma Exato. procuração para o inquilino. Exatamente, aí eles passam a procuração. Até porque, Thaís, por mais que eles não residam, eles têm interesse, porque a depender das modificações, valoriza até o imóvel. Entendi. Porque tem as regras, sabe que dentro daquele condomínio funciona, ele vai colocar como um plus na propaganda dele. Aqui as regras funcionam, eu tenho um bom regimento, uma boa convenção. Geralmente as pessoas não fazem isso, mas também um motivo mais de um valorização. atrativo, exatamente. Legal. Tânia Cerqueira Jorge, da Cerqueira Jorge Advogados, participou aqui conosco desse Pod Fontes de hoje. Tânia, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Foi muito gostoso esse papo e gratificante você poder dividir conosco o seu conhecimento. Foi muito gostoso mesmo, adorei estar aqui e voltarei mais vezes sempre que me chamarem. E se de repente tiver mais algum assunto que você tenha lá no seu escritório, que vocês vivenciem lá, basta nos avisar, traga aqui para o nosso Pod Fontes. Com certeza. Porque é sempre muito importante. E, Tânia, para quem está nos assistindo, deixa suas redes sociais, o seu contato, que vai que alguém precise tirar dúvidas sobre condomínios e legislações. Eu acho que hoje em dia, em regra, é Instagram, né? Então, @CerqueiraJorgeADV, tá lá os meus contatos de telefone, tá lá o endereço do escritório e eu vou estar à disposição para atendê-los. Maravilha. Thaís, quem será o nosso próximo convidado do próximo Pod Fontes? Agora a nossa próxima entrevista daqui 15 dias é a Fernanda da SA Massoterapias e a gente vai falar da importância da massoterapia para crianças neurotípicas. Você já pensou na atenção que o massoterapeuta precisa ter para trabalhar a rigidez neurocognitiva das crianças? Nem imagino o que se falou para mim. Mas eu vou ficar sabendo rigidez depois. Rigidez neurocognitiva é quando a gente não pode tocar nas pessoas, típico dos autistas. E como fazer uma massagem para tranquilizar essas crianças? Nós vamos saber na nossa próxima entrevista, no nosso próximo Pod Fontes. Espero vocês. Até lá, fiquem com Deus, muita paz. Tchau, tchau.